Meu nome é Camila, e durante 2 semanas trabalhei em uma farmácia do meu povoado. Sou de um lugar muito pequeno no norte do Uruguai, perto da fronteira com o Brasil. A farmácia onde comecei a trabalhar é bastante conhecida na minha localidade porque é praticamente a única que existe. Há outras 2 farmácias, mas são pequenas e nunca ficavam abertas depois das 10 da noite. Então, quando realmente surgia uma emergência, todos recorriam à farmácia onde eu trabalhei. Ela é grande, obviamente vende medicamentos, mas também tem perfumaria, aluguel de equipamento médico, cadeiras de rodas, muletas e até uma cama ortopédica. À tarde ela enchia de aposentados e à noite ficava bem vazia, mas sempre aparecia algum cliente para comprar um expectorante ou comprimidos para dor de cabeça. Lembro claramente que em uma segunda-feira, no turno da tarde, quem me ensinou tudo o que eu precisava saber foi a dona Marta, a dona da farmácia. Ela me deu um colete, me mostrou o sistema, como funcionava o caixa e me mostrou onde ficavam as coisas. Tudo normal, salvo por uma sensação estranha que na hora preferi atribuir ao nervosismo do primeiro dia. Mas era um frio que não vinha de nenhum ar-condicionado. A primeira coisa aconteceu na quarta-feira, por volta das 8 da noite, quando o sol já tinha se posto e já não havia fila na farmácia. Meu colega, um rapaz bem calado que chamarei de Gui, foi para o depósito e eu fiquei sozinha atrás do caixa, com o olhar perdido na parte onde ficavam expostos os materiais médicos. Ali havia um tensiômetro manual, com o qual medíamos a pressão de quem precisava. Do outro lado da farmácia havia uma senhora procurando algo nas geladeiras, e então, sem que ninguém encostasse, ouvi o som característico da pera do tensiômetro puxando o ar, como se alguém estivesse inflando. Porém, não havia ninguém ao lado do aparelho. Juro, a pera não estava apertada, ninguém tinha o dedo ali, e mesmo assim, de onde eu estava, pude ver o ponteirinho subir até 120. Bom, e um segundo depois a válvula se abriu com um ruído brusco que me fez dar um pulo. Deve estar estragado. Saí de trás do caixa e o peguei para revisar e estava tudo normal. Coloquei de volta no suporte e o Gui me perguntou o que eu estava olhando. Contei o que tinha acontecido e ele apenas sorriu antes de dizer para eu não dar atenção a essas coisas. Na sexta, me mandaram para o quarto do fundo para organizar as muletas por tamanho e tal. Quase não havia clientes, então fazia sentido me colocarem para arrumar o estoque. As muletas estavam apoiadas em um rack metálico, uma ao lado da outra, bem encaixadas, mas desorganizadas. Arrumei da mais curta para a mais longa, e quando me virei para pegar um rolo de etiquetas, ouvi um som de alumínio contra o piso. Uma muleta tinha caído sem motivo aparente, já que, como eu disse, estavam bem apoiadas. Fui pegá-la e, bem diante de mim, uma segunda deslizou como se alguém tivesse puxado levemente o cabo. Depois outra, e mais outra. No fim, 5 muletas estavam no chão. Não havia corrente de ar, e a janela estava só entreaberta. Gui apareceu na porta, me viu agachada e disse algo como: "Essas aí sempre caem, pois estão mal apoiadas." Quis acreditar nele, embora a essa altura eu já estivesse bem nervosa. Recoloquei todas com mais firmeza. À noite, Marta me pediu que, por via das dúvidas, eu encostasse mais o rack na parede para que os clientes não se assustassem com o barulho se as muletas caíssem. Obviamente, alguma coisa acontecia com aquelas muletas, porque durante as 2 semanas em que trabalhei lá, elas continuaram caindo repetidas vezes. No sábado, pouco antes da troca de turno, eu estava terminando o que faltava. A rua estava vazia e eu ansiosa para ir embora. Apertei o botão de total no caixa e a gaveta abriu com seu sininho de sempre. Fui até o quarto do fundo para guardar o dinheiro no caixa miúdo, quando ouvi o sino da registradora novamente. Pensei que eu mesma tivesse deixado mal fechada e empurrei até ouvir o clique. Dei 2 passos e outra vez ouvi o ruído. Dessa vez fiquei ali, olhando para ela.
Dona Marta tinha ido embora horas antes. O rapaz do turno da noite ainda não tinha chegado e o Gui tinha ido embora há uns 15 minutos. Eu estava sozinha, então ninguém poderia estar fazendo essa brincadeira comigo. Empurrei a gaveta com o lado da mão e dessa vez ela ficou fechada. Depois de 5 minutos chegou o rapaz da madrugada. Desejei boa noite e fui para casa dormir. Na segunda seguinte, por volta das 8, talvez um pouco antes, eu estava trabalhando. Lá fora garoava e uma cliente devolveu uma cadeira de rodas alugada. Eu a dobrei e a acomodei junto das outras com o freio travado. Voltei ao balcão. Passou um tempo e pelo canto do olho vi que uma das cadeiras tinha se deslocado alguns centímetros para o corredor, como se alguém a tivesse empurrado para passar. Fui até lá. O freio continuava travado, o que me incomodou muito, pois não tinha explicação para ela ter saído do lugar. Naquela mesma noite, já com o relógio marcando 10 horas, a impressora de etiquetas disparou sozinha. Ela ficava guardada na parte de trás, mas o som era tão característico que não dava para ignorar. O cliente que eu atendia nem se mexeu, mas quando terminei com ele fui até os fundos e vi que, de fato, a pistola em cima da mesa tinha se ativado sozinha. Coincidência ou não, 3 muletas caíram do rack. Eu estava morta de nervos e claramente não me sentia confortável no trabalho, já que coisas estranhas continuavam acontecendo uma atrás da outra. Gui simplesmente ignorava qualquer coisa que acontecesse, e eu ainda não tinha tido oportunidade de perguntar ao rapaz da madrugada se ele tinha notado algo estranho. A quarta-feira foi o dia que me quebrou. Dona Marta me pediu, por favor, que cobrisse parte do turno da madrugada e me pagaria bem pelas horas extras. Aceitei a contragosto, mas o dinheiro ia me fazer falta, então não me ocorreu insistir em dizer não. Lá fora não se ouvia nada, e eu só desejava que fossem 2 da manhã logo para ligar para o meu pai e pedir que fosse me buscar. De repente comecei a ouvir batidas secas no quarto do fundo, como bastões batendo no chão. Pensei que fossem as muletas caindo de novo ou algo assim, mas uma coisa nova se juntou ao barulho. Um som parecido com um grito. Aí sim eu me assustei, mas pensei que alguém poderia ter entrado pelos fundos. Entrei de uma vez, mas o depósito estava vazio. As muletas não estavam no chão, mas fazia um frio horrível, como se eu estivesse dentro de uma geladeira. Dei um passo e de repente ouvi que na sala da administração todas as gavetas do fichário se fecharam sozinhas, uma após a outra, em cascata. Eu estava sozinha na farmácia. Soltei um grito horrível, que acho que ecoou pela rua inteira. Saí correndo da farmácia e liguei para Dona Marta. Contei o que aconteceu e logo depois liguei para o meu pai para pedir que viesse me buscar. Dona Marta tentou me convencer de que nada estava acontecendo e que o rapaz da madrugada chegaria a qualquer momento, mas pediu que eu, por favor, não deixasse a farmácia sozinha. Sinceramente, não sei como ela conseguiu me convencer e entrei de novo, mas ao menos meu pai chegou depois de um tempo e ficou comigo até o rapaz do turno chegar. Fiquei um tempo conversando com ele, e ele me disse que desde sempre aquela farmácia tinha algo estranho. Mas segundo ele, tinha aprendido a ignorar para não se assustar e conseguir trabalhar em paz. No dia seguinte, Dona Marta me explicou mais ou menos a mesma coisa, mas insinuando que aquilo era inofensivo e que eu deveria tentar ignorar. E eu tentei, de verdade. No dia seguinte entrei no meu turno com toda a intenção de manter o emprego, e tudo estava indo relativamente bem até as 9 da noite. Nesse momento, a tensão e a antecipação de que algo estranho pudesse acontecer me deixaram exausta. Avisei o Gui que iria ao banheiro e fui lavar o rosto. Molhei a nuca e quando levantei o olhar pelos cubículos, vi um rosto olhando de volta para mim. Saí correndo do banheiro e disse ao Gui que havia alguém ali, e quando voltamos, ele disse que eu provavelmente tinha confundido uma lixeira com um rosto. Mas pelo amor de Deus, eu não estava louca.
O rosto se espiava por baixo da porta de um dos cubículos e era branco como uma folha de papel. Naquela mesma noite, a registradora abriu 2 vezes mais e, com tudo aquilo acontecendo, somado ao que houve na quarta-feira, decidi que não dava para continuar naquele trabalho. No dia seguinte, falei com Dona Marta. Pedi desculpas, mas disse que não podia continuar. Ela foi muito compreensiva e me disse que me pagaria um pouco mais do que eu tinha direito por aquelas 2 semanas, mas pediu que, por favor, eu fosse discreta e não espalhasse o rumor pela cidade. Eu concordei e continuo cumprindo, já que a farmácia continua aberta. Entreguei o colete naquela mesma sexta, conferi o caixa pela última vez, me despedi do Gui e fui embora tranquila, sabendo que não teria mais que suportar nada estranho lá dentro. E não voltei. De fato, sempre que eu preciso comprar algo, prefiro ir a outra farmácia ou pedir para meu pai ir no meu lugar. Consegui trabalho poucos dias depois em um armazém grande ao lado da rodovia, com música ambiente e clientes que compram no atacado para seus negócios. Às vezes, quando passo pela esquina da farmácia, vejo a luz fluorescente acesa nos fundos e arrepio o braço. Lógico que acabei tendo pesadelos com aquele lugar e constantemente sinto que algo me olha enquanto durmo. Se me perguntarem o que eu acho, não tenho teoria. Perguntei a muitas pessoas se sabiam de algo sobre a farmácia, mas não havia nenhuma informação relevante. Nem mesmo minha avó, que vive ali desde sempre, tinha ouvido falar de alguma experiência assustadora dentro dela. Há 3 dias aconteceu uma das coisas mais estranhas da minha vida, e espero que alguém possa me explicar o que diabos aconteceu aqui, porque, sinceramente, eu não encontro explicação. O contexto é simples. Meus pais são 2 idosos, e eu cuido deles há alguns anos. Eles se mudaram para a minha casa porque onde cresci, não há clínicas nem hospitais que possam atendê-los em uma emergência. A saúde deles não é das melhores, mas eles têm conseguido seguir em frente. Porém, meu pai teve uma crise respiratória e eu o levei às pressas para o hospital para que pudessem atendê-lo. Não sei o que está acontecendo neste país, mas assim que chegamos, me disseram que não tinham uma série de medicamentos para atendê-lo e que eu mesmo deveria comprá-los. Eu estava com a minha esposa nesse momento e ela me disse que ficaria com meus pais enquanto eu ia à farmácia comprar o que me pediram. Saí voando para a farmácia de carro, mas para meu horror, muitas das que ficavam perto do hospital estavam fechadas, apesar de supostamente serem 24 horas. Continuei dirigindo em linha reta, até que finalmente cheguei a uma farmácia de rede, onde eu tinha certeza de que me atenderiam. Fui direto para a janela de atendimento do meu carro e quis arrancar meus cabelos, pois não havia nenhum funcionário atrás dela. Tenham em mente que naquele momento a minha paciência estava completamente esgotada. A única coisa que passava pela minha cabeça era que meu pai estava morrendo na sala de emergência de um hospital decadente e ninguém estava nos ajudando. Buzinei desesperado e dei mais uma volta em alta velocidade. E dessa vez, alguém estava atrás da janela. Uma moça loira com os olhos bem grandes e azuis. Lembro bem disso porque por um segundo aqueles olhos me deixaram desconcertado. Não quero dar a entender que ela fosse feia ou tivesse olhos esbugalhados, mas seus olhos se destacavam, principalmente pela cor. Desci do carro e disse que precisava de uma lista de medicamentos que o médico havia me dado. Falei isso com muita urgência, mas ela manteve a calma quanto separava tudo. Ela também não parava de se desculpar, dizendo que seu colega estava no banheiro, doente do estômago, por isso não pôde me atender antes. A precisão com que ela foi me entregando tudo chamou muito a minha atenção. E também tem o fato dela ir me passando as coisas sem que eu sequer tivesse pago, embora eu deva dizer que naquele momento
eu estava tão sobrecarregado que também não dei tanta importância. Quando terminou de me dar tudo o que pediram, tentei pegar o cartão de débito para pagar, mas notei angustiado que na correria de tirar meu pai de casa eu tinha deixado minha carteira e até meu celular. Eu não tinha como pagar. Ela negou com as mãos, com um sorriso muito acolhedor no rosto. Eu lhe disse que não tinha dinheiro, quase chorando, mas ela me disse para não me preocupar e que fosse ajudar meu pai. Isso sim me deixou gelado diante do vidro da janela. Eu nunca disse para quem eram aquelas coisas que eu estava comprando, nem o que estava passando pela minha cabeça. Ela simplesmente adivinhou ou algo assim. Por um instante, toda a minha urgência desapareceu e eu quis ficar para pedir que me explicasse como sabia. Porém, como se ela de novo estivesse lendo a minha mente, me apontou para a frente e me disse para eu me apressar. Eu realmente estava muito confuso e continuo assim, mas obedeci. Entrei no carro e voltei para o hospital. Felizmente cheguei a tempo. Meu pai estava estabilizado e puderam atendê-lo como era devido. Minha mãe e minha esposa voltaram para casa e eu fiquei com meu pai o resto da noite. Enquanto as horas passavam, a lembrança daquela farmacêutica e o quanto tudo tinha sido estranho começou a rondar a minha cabeça. Para começar, se ela não tivesse na janela, tenho certeza que não conseguiria sair de lá sem pagar. Decidi que assim que minha esposa e minha mãe voltassem para me render, eu voltaria à farmácia para pagar o que tinha levado e agradecê-la. O problema é que quando minha esposa e minha mãe chegaram, já eram 7 da manhã. Voltei à farmácia, que já estava aberta para atendimento por dentro, e me disseram que o turno tinha mudado há cerca de 1 hora. Perguntei a que horas começava o turno da madrugada, e depois de me olharem de forma muito estranha, me disseram que por volta das 10. Durante o resto do dia tentei não pensar no assunto. Fui para casa, tomei banho, comi algo no café da manhã e deitei para dormir um pouco, depois de avisar no meu trabalho que não poderia ir aquele dia. À tarde voltei ao hospital e, felizmente, meu pai estava bem. Na verdade, ele estava melhorando bem rápido, o que era um bom sinal. Então, provavelmente no dia seguinte deveriam dar alta a ele. No entanto, de novo a imagem daquela farmacêutica passou pela minha cabeça. Então, por volta das 9, quando minha esposa e minha mãe decidiram que era hora de ir embora, eu disse que as levaria para poder ficar com o carro, caso fosse necessário ir comprar algo de madrugada. Depois de levá-las, voltei ao hospital e fiquei com meu pai até por volta das 11, quando uma enfermeira me disse que eu precisava deixá-lo dormir. Devo esclarecer que isso o desagradou mais do que a mim, já que meu pai estava terrivelmente entediado e tinha passado o dia todo perguntando quando poderia ir para casa. Aproveitei a oportunidade e, por volta das 11h30, segui caminho para a farmácia para descobrir a identidade da farmacêutica que tinha me ajudado. Quando passei em frente à janela de atendimento, não era ela quem estava ali, mas um jovem alto, queimado de sol. A verdade é que ele tinha aspecto de estar um pouco doente, e isso me lembrou que a loira tinha me dito que, de fato, seu companheiro estava com dor de estômago. Aproximando-me, perguntei se a colega dele estava por ali, já que eu queria agradecê-la por ter me ajudado. A cara de confusão e estranheza que aquele jovem me lançou fez minhas mãos darem um formigamento. Quando terminei de falar, o rapaz educadamente me perguntou: "Do que o senhor está falando? Tem certeza de que foi nesta farmácia? Não sei se já aconteceu algo assim com vocês, mas pessoalmente, embora eu seja fã de histórias de terror em geral, nunca em minha vida eu esperaria viver algo tão estranho. Quero dizer, minha mentalidade era que se por acaso fantasmas existissem, as histórias aconteceriam com outras pessoas, não comigo. Mas ali estava eu, na farmácia do dia anterior, perguntando por uma farmacêutica que de repente não existia. Eu insistia que sim, que ela tinha estado ali, já que seu companheiro de serviço estava com dor de estômago. Quando mencionei esse detalhe,
Ele ficou ainda mais pálido do que já estava, mas insistiu que ele estava sozinho na farmácia e que sempre, em todos os turnos, ele estava sozinho. Ele pensou imediatamente que alguém tinha entrado para roubar e que me atenderam como uma espécie de ato de ajuda, mas eu disse que ela estava de uniforme. O jovem chamou o gerente e não sei que conversa eles tiveram, mas no fim o rapaz se acalmou, me cobrou pelo que eu tinha levado no dia anterior e me disse que estava tudo bem. Quando perguntei o que tinha acontecido, ele simplesmente me disse que seu gerente o convenceu de que às vezes coisas estranhas acontecem e que era melhor deixar para lá. Paguei e fui embora alguns minutos depois, convencido de que algo muito estranho tinha acontecido e que certamente o gerente sabia o que tinha acontecido, mas não estava disposto a compartilhar com mais ninguém. No que diz respeito a mim, real ou não, aquela mulher me salvou naquela noite de perder meu pai, e onde quer que ela esteja, eu agradeço pelo que fez. Olá, meus amigos inscritos. Só passando para mandar um abraço a todos que apoiam o canal e pedir para deixarem um like no vídeo. Obrigado a todos e agora continuamos. Minha esposa me permitiu contar essa história desde que eu não mencionasse nomes nem localizações exatas. A única coisa que posso dizer é que aconteceu quando ela era criança, numa casa que os avós dela tinham nos arredores de Avándaro, um pequeno povoado turístico perto de Vale de Bravo, no estado do México. Para vocês terem uma ideia, acho que foi ali perto onde gravaram o filme Férias de Terror. Eu nunca conheci essa casa. Ela diz que era uma construção muito antiga, com paredes grossas, tetos altos e um quintal enorme cheio de árvores, onde sempre havia sombra. Os pais dela iam com frequência, pois eram muito próximos dos avós e sempre que podiam fugiam para lá para descansar, então ela tinha muitas lembranças bonitas daquele lugar. Nos passeios ao lago, nas noites frias e nas brincadeiras no quintal com os primos, nunca houve nada que desse sinal do que aconteceria daquela vez. Tudo começou por causa de um acidente. O pai dela viajava a Hidalgo com um amigo para resolver um assunto de trabalho e na estrada sofreram uma batida bem forte. Não foi fatal, mas foi grave o suficiente para que a mãe dela saísse imediatamente para vê-lo. Tudo aconteceu tão rápido que não houve tempo de planejar com quem ela ficaria. Uma vizinha se ofereceu para levá-la até a casa dos avós, que ela também conhecia. Por enquanto, disseram. A mãe não sabia se tudo se resolveria em uma noite ou se ficariam dias fora. Ela conta que era uma tarde cinzenta, com cara de chuva, embora não tenha chovido. E que o caminho pareceu estranho. Ela não sabia por quê, mas talvez fosse por ser a primeira vez indo sem os pais, talvez porque a vizinha, apesar de simpática, estava calada demais. Quando chegaram à casa dos avós, já estava escurecendo e desde que atravessaram o portão algo pareceu fora do lugar. Os avós saíram para recebê-la, mas não com o entusiasmo de sempre. Não. Eles saíram tensos, com as sobrancelhas franzidas, como se estivessem surpresos por vê-la e não de um jeito bom. A vizinha explicou sobre o acidente e disse que a mãe dela teve de sair às pressas, mas os avós nem perguntaram pelo pai, nem pelo amigo, e nem se estavam bem. A única coisa que disseram foi: não deviam tê-la trazido assim, avisem antes. Minha esposa, que era só uma criança, não entendeu nada. Achou que estavam brigando com ela e que talvez fosse culpa dela. Mas não fazia sentido. Como poderia ser culpa dela que o pai tivesse batido o carro? Mesmo assim, foi assim que se sentiu, como se estivesse incomodando. A vizinha foi embora rapidamente e os avós disseram que era melhor ela descansar, que tinha tido um dia muito agitado. Minha esposa lembra perfeitamente que não era um tom carinhoso. Parecia que queriam tirá-la do caminho, como se ela estivesse atrapalhando.
Mandaram ela dormir cedo, muito cedo. Mal deram algo para ela comer e às 8 da noite ela já estava no quarto onde costumava dormir com os pais, mas que naquela noite ocuparia sozinha. A avó lhe levou um chá para relaxar. Era muito amargo. Ela nunca tomava chá para dormir, mas não quis questionar. Bebeu um pouco e caiu em um sono profundo, como se tivesse sido desconectada do mundo. Ela não sabe quanto tempo passou até que algo a despertou. Um som, não sabe se foi um golpe, um sussurro ou seu nome, mas algo a puxou daquele sono. Abriu os olhos e o quarto estava na penumbra, iluminado apenas pela luz do corredor filtrada por baixo da porta. Olhou rápido ao redor, procurando pela voz, e viu algo. Achou que fosse uma criança sentada no canto, mas quando ouviu a voz entendeu que aquilo não era uma criança. A voz era estranha, como se tentasse imitar uma voz humana sem conseguir. Ela se sentou rapidamente e a figura também se levantou. E então ela viu direito. Não era uma criança, de jeito nenhum. Era alta, muito alta. Uma figura nua, com corpo humano, mas a cabeça de um bode. Um bode grande, com pelo curto, olhos muito abertos, e respirava. A respiração foi o que mais a apavorou. A figura levantou uma mão em direção a ela e disse: "Desperta." E de alguma forma, ali ela abriu os olhos de novo, como se tivesse despertado outra vez. Estava deitada na cama, só que dessa vez a porta do quarto estava entreaberta. E ela lembrava perfeitamente que os avós tinham fechado a porta por fora. Alguém tinha aberto e quando virou o rosto em direção à porta, viu algo saindo do quarto. Algo alto, então não tinha nada a ver com os avós, que eram bem baixinhos. E tem o fato daquilo se mover devagar, como se arrastasse. Ela não viu o rosto, mas tinha certeza de que era a mesma figura que tinha visto no sonho, só que agora estava completamente convencida de que o que viu era real. Ouviu aquele algo seguir em direção ao jardim. E sem saber por quê, ela se aproximou da janela. Não queria ver, mas ao mesmo tempo sentia a necessidade de olhar. O que viu tirou seu ar. Havia várias pessoas no quintal. Não conseguiu contar exatamente quantas, mas pelo menos 6 ou 7. Estavam de pé formando um círculo. Usavam capas de um vermelho que se destacava mesmo na escuridão. E apesar das capas, dava para ver que suas pernas e partes do torso estavam nus. Algumas velas iluminavam o quintal, apenas o suficiente para ela ver as sombras, os corpos e o vapor do frio saindo da respiração deles. Ela não conseguia ouvir bem, mas havia um canto baixo. Não eram palavras, ou pelo menos não palavras que ela conhecesse. Sentiu algo dentro dela congelar. Tapou a própria boca para não fazer barulho, fechou a cortina e se escondeu debaixo das cobertas. Não sabe como, mas conseguiu voltar a dormir. Na manhã seguinte, os avós agiam como se nada tivesse acontecido. Como sempre, prepararam o café da manhã, falaram com carinho e perguntaram se ela tinha dormido bem, como se não tivessem ouvido nada. Anos depois, eles morreram. Nunca houve rumores estranhos sobre eles e nunca se mencionou nada sobre grupos esquisitos. Nada. A única coisa curiosa foi que deixaram a casa de herança para um casal de vizinhos, não para a família. Foi assunto durante meses, mas depois deixaram para lá. Respeitaram a decisão. Minha esposa nunca voltou lá. E nunca contou para a mãe ou para o pai o que viu. Mas tem algo mais. A razão pela qual ela me contou toda essa história. Às vezes ela ainda sonha que está naquele quarto, naquela casa, olhando pela janela e as figuras daquele culto estão lá. Estão lá como se estivessem esperando que ela saísse e se juntasse a eles. Me chamo Luzia e essa história aconteceu comigo por volta de 2013.
Não sei se tem uma explicação lógica, mas para mim foi a experiência sobrenatural mais estranha que já vivi. E logo você entenderá por que é tão difícil para mim acreditar que foi apenas coincidência e nada mais. Eu tinha 18 anos naquela época e havia começado a trabalhar em uma das tantas farmácias similares que existem aqui. Eu não tinha conseguido entrar na faculdade e, para não ficar sem fazer nada durante um ano, comecei a trabalhar e a juntar dinheiro. Também aproveitava minhas manhãs para estudar e, como sempre fui muito noturna, não tive problema em aceitar o turno da noite na farmácia. Fechávamos por volta das 11 e, enquanto contávamos o dinheiro dos caixas e deixávamos tudo pronto para o pessoal do turno da manhã, facilmente se fazia meia-noite. Por sorte, eu morava bem perto e um colega às vezes me dava carona. O ponto é que naquela filial havia uma fantasia do Pica-Pau. Eu conhecia o garoto que a vestia. Ele era uns 2 anos mais velho que eu e sempre tinha uma ótima atitude. Eu também sabia que ele trabalhava até algo como 3 ou 4 da tarde. Então, no restante do tempo, o traje ficava pendurado no depósito, esperando que ele voltasse a usá-lo no dia seguinte. No dia em que isso aconteceu, lembro claramente que estava chegando à farmácia caminhando, e o rapaz ainda estava do lado de fora com a fantasia. Cumprimentei como sempre, mas notei que no lado direito do traje havia uma pequena mancha de óleo ou sujeira. Não tenho certeza do que era, mas sei que se destacava bastante. Perguntei sobre a mancha e ele me disse que não fazia ideia de como tinha acontecido, mas que cuidaria de limpá-la outro dia. Era necessário, porque a mancha ficava no ombro e dava para ver de longe. Entrei na farmácia e comecei meu turno pouco depois. O garoto entrou, deixou a fantasia pendurada e o turno continuou com bastante normalidade até 8 da noite. Acho que era terça ou quarta-feira e havia pouca movimentação na farmácia, até mesmo menos do que o usual no turno da noite. No máximo tinham entrado 2 clientes até aquela hora. Então minhas 2 colegas e eu estávamos entediadas, cada uma fazendo suas coisas. Eu fiquei em frente ao meu caixa, que me dava visão completa da entrada da farmácia e do exterior. As horas passaram, e acredito que eram umas 9h30 quando, de repente, notei algo pelo canto do olho. Foi um movimento rápido, mas chamou minha atenção. Virei a cabeça para ver se era alguma das minhas colegas me chamando, porém não vi ninguém. Em vez disso, só vi o traje pendurado na parte de trás e nada mais. Levantei do meu posto e fui conversar com elas que estavam no depósito. Depois de um tempo, voltei ao meu caixa. Novamente não havia clientes e a rua em frente à farmácia estava vazia. Eu não podia usar meu celular durante o expediente, então estava com o olhar perdido no nada. E Deus sabe quanto tempo fiquei assim, até que de repente uma silhueta começou a caminhar em frente à loja. Era o Pica-Pau da loja. E eu soube disso pela mancha que ele tinha no ombro. Exatamente a mesma que tinha quando cheguei à farmácia. Levantei num pulo e olhei para o depósito, pensando que alguém tinha entrado sem percebermos e roubado o traje. Mas para minha maior confusão, o traje estava lá pendurado. Mesmo assim, virei novamente para olhar para frente e consegui vê-lo uma última vez, enquanto saía do meu campo de visão ao cruzar a esquina. Chamei minhas colegas em meio a um ataque de nervos e quando finalmente conseguiram entender o que eu dizia, elas me disseram que com certeza tinha sido só coincidência. Mas elas nem tinham terminado a frase quando a cabeça do traje que estava pendurada na parede caiu no chão de repente, sem nada que provocasse. Aquele traje sempre ficava bem pendurado em um cabide e nunca tinha caído. Nada justificava que, sem que ninguém tocasse nele, aquela cabeça simplesmente despencasse. Todas ficamos mudas e sem saber o que dizer. E a verdade é que o ataque nervoso repentino eram perceptíveis em todas nós. Eu acabei caminhando até a cabeça, coloquei de volta no lugar e nós 3 ficamos juntas até dar a hora de fechar. Nos apressamos para terminar e talvez fosse só impressão,
mas senti que a farmácia tinha ficado desconfortavelmente silenciosa. No fim, cheguei em casa sem conseguir tirar o assunto da cabeça. No dia seguinte, meu colega que vestia o traje estava novamente em frente à loja e já tinha limpado a mancha. Levei alguns minutos para contar o que aconteceu e ele me perguntou se podia pegar meu número. Eu dei e naquela noite ele me escreveu, explicando que já tinha vivido uma ou outra coisa estranha usando aquele traje, mas que nunca tinha comentado com ninguém para não parecer louco ou algo do tipo. Disse que mais de uma vez ele tinha percebido manchas aparecendo no traje do nada, não importando o cuidado que tivesse para não encostar em paredes nem tocar em nada. E disse que às vezes ele ouvia coisas quando estava com a cabeça colocada, mas quando olhava ao redor, não havia ninguém. Isso só acontecia quando ele vestia o traje, e embora ele soubesse que tudo pode ter uma explicação lógica, algo dentro dele dizia que não era o caso. E comigo acontecia o mesmo. Parei de trabalhar nessa farmácia alguns meses depois, quando entrei na universidade. E embora eu tenha tido muitas boas experiências e feito alguns amigos, devo dizer que sempre senti que havia algo estranho naquele pica-pau. Começo dizendo que meu relato vai ser um pouco pesado, mas é bom para as pessoas perceberem que a vida é um piscar de olhos. Meu nome é Afonso Torres, tenho 40 anos e trabalho com consultoria. Algumas empresas me contratam para visitá-las, analisar suas instalações e a dinâmica de trabalho, depois cabe a mim propor estratégias para melhorar os resultados. Se for viável, aumentar a produção. E preciso quebrar a cabeça para mostrar como fazer isso. Se houver necessidade de incentivar os funcionários, tenho que pensar em formas de conseguir isso sem gerar um problema para o patrão. Dar mais por menos, é disso que se trata. Para realizar a maior parte do meu trabalho, preciso me deslocar de um lado para outro dentro do estado. E por causa disso, vivi uma das experiências mais assustadoras da minha vida. Saí cedo da minha casa, em Campinas, e segui para São José do Rio Preto, onde visitaria uma empresa têxtil. Nos primeiros minutos da viagem, tudo estava tranquilo. Já dirigia havia cerca de 1 hora quando ouvi alguém buzinando atrás de mim. Olhei pelo retrovisor e vi uma moto vindo em alta velocidade. Não entendi por que fazia tanto barulho, mas percebi que logo atrás dela vinha um carro, a mais ou menos a mesma velocidade. Primeiro imaginei que o motociclista estivesse com pressa, pedindo para eu sair da frente. Depois considerei a possibilidade de que ele estivesse abrindo caminho para o carro em alguma emergência. Sem pensar muito, pisei no freio e me joguei para o lado, permitindo que o motociclista passasse. Os pneus chiaram no asfalto e o sujeito disparou pela faixa da esquerda. Em seguida, o carro passou do mesmo jeito. Quando cruzou ao meu lado, vi algo que me deu um arrepio. Foi um relance de menos de 1 segundo, mas me pareceu que havia 2 homens dentro e um deles segurava uma arma longa. Decidi esperar alguns instantes para que aquela gente se afastasse. Eu não queria terminar no meio de um confronto sem dever, nem merecer. Desde que a moto me ultrapassou, nenhum outro veículo apareceu. Talvez porque não fosse horário de pico, ou talvez porque o destino desenhou essa história sinistra assim. Alguns minutos depois, voltei para a pista. Segui em um ritmo normal, atento a qualquer movimento suspeito. E embora rezasse para que não acontecesse, acabei encontrando o que eu não queria ver. Ao longe, distingui uma moto amassada contra as barreiras metálicas da rodovia. Conforme me aproximei, notei manchas de sangue no asfalto. Alguns metros adiante vi algo pior, fragmentos de um corpo humano. Minhas mãos tremeram e encostei o carro, vários metros antes de chegar à moto. De lá, observei a cena e tentei entender o que tinha acontecido. Eu via tudo,
e meu cérebro processava em velocidade absurda. Não acredito que alguém consiga explicar com total precisão, mas ouso sugerir que o motociclista derrapou. A uma velocidade tão alta, o impacto deve ter sido brutal. Ele deve ter quicado no solo mais de uma vez. O corpo girou, e nesses giros os ossos devem ter se quebrado todos. Os braços, as mãos e as pernas foram os mais atingidos. Ele usava capacete, mas não foi suficiente. A cabeça também deve ter batido repetidas vezes no chão. Só Deus sabe em que momento a primeira parte se desprendeu do resto do corpo, mas tenho certeza que foi rápido. O acidente não deve ter durado mais de 20 segundos. Em tão pouco tempo, a vida de alguém foi reduzida a quase nada. Eu ainda pensava nisso quando ouvi o motor de um carro se aproximando por trás. Quando passou ao meu lado, uma das mãos do rapaz virou pasta sob os pneus. Ver aquilo me deu náusea. Outro carro veio atrás e, apesar de diminuir, também passou por cima dos restos do motociclista. Peguei o celular e liguei para a emergência. Passei as informações necessárias e desci do veículo. Fui até o porta-malas e peguei 2 triângulos de sinalização para delimitar a área. Depois, com um suspiro profundo, tirei o paletó e o usei para arrastar alguns dos pedaços do homem. Não todos, apenas os que estavam na segunda faixa. Do contrário, os carros continuariam atropelando aquilo que restava de alguém. Aquilo me impactou profundamente, mas tentei manter a cabeça firme. Quando a segunda faixa estava livre, me aproximei da moto. O veículo não deixava ver o torso do condutor. O capacete estava partido ao meio. A posição do corpo revelava 2 impactos de bala nas costas, então era por isso que ele tinha perdido o controle. Os sujeitos do carro o haviam atacado. Não sei se ele era criminoso ou não, mas rezei por ele. No fim, era o resto de uma vida perdida. Alguém que morreu nas piores condições. Alguns minutos depois, esperei dentro do meu carro. Quando a polícia chegou, contei o que sabia. Falei que o motociclista passou em alta velocidade, atrás dele vinha um carro, e quando avancei, encontrei o sujeito naquele estado. Fizeram algumas perguntas adicionais, mas como eu não tinha mais o que acrescentar, apenas anotaram meus dados de contato e me liberaram. Cheguei à empresa alguns minutos atrasado e não consegui me concentrar em nada por semanas. Minha mente estava a milhão, tomada por uma inquietação profunda que me causou pesadelos durante vários dias. Até hoje isso me deixa tremendo, mas quis escrever para colocar para fora. Como eu disse no começo, a vida é um piscar de olhos. Meu tio atropelou uma bruxa, e vou contar isso a vocês, embora saiba que muitos não vão acreditar ou talvez zombem da minha história. De qualquer forma, vou compartilhá-la. Aí vai o que aconteceu. Há cerca de 16 anos morávamos em São José do Rio Pardo. Minha mãe fazia mini salgados e mandava minha irmã e eu entregá-los de porta em porta nas casinhas do bairro. Certa vez, durante as entregas, tivemos que levar salgados para uma casa que nunca havia comprado antes. Era uma casa grande, mas com um aspecto ruim. Batemos na porta por um tempo e, eventualmente, uma velhinha maltrapilha, vestindo roupas muito velhas, apareceu. Ela usava um chale que cobria quase toda a cabeça. Ela nos fez entrar na casa porque havia esquecido o dinheiro na cozinha. No quintal, minha irmã e eu vimos algo estranho. Uma espécie de fogueira apagada com uma cruz no meio, que parecia feita de patas de galinha ou de algum outro pássaro. Aquilo nos deixou muito desconfiadas, mas preferimos não perguntar nada. Terminamos a entrega, concluímos o restante do percurso e voltamos para casa. Nem sequer pensamos em contar nada para minha mãe. Dias depois aconteceu algo com meu tio. Naquela época ele era taxista, desses que levavam turistas para a praia.
Começava a trabalhar às 6 da manhã e terminava por volta das meia-noite. Uma dessas noites, enquanto voltava de Santos, ele contou que, ao fazer uma curva, um enorme pássaro voou muito baixo e colidiu com o para-brisa do táxi, fazendo-o perder o controle e sair da estrada. Felizmente era uma curva sem penhascos, ou a história teria um desfecho trágico. Ele desceu do táxi para procurar o animal e encontrou um enorme peru preto na estrada. Ele, sendo da roça, pensou que minha mãe poderia prepará-lo, então o pegou, o enrolou em uma camisa, colocou-o no porta-malas e foi para casa. No dia seguinte, durante o café da manhã, ele chegou à nossa casa como de costume e disse para minha mãe: Rosa, ontem à noite atropelei um peru que estava voando perto da estrada. Veja se dá para prepará-lo para não desperdiçar o bichinho. Minha mãe concordou, e todos fomos juntos até o táxi buscar o tal peru. Quando abrimos o porta-malas, ficamos sem entender nada, especialmente minha mãe. No lugar do peru, encontramos a velhinha que havia comprado salgados de nós dias antes. Ela estava nua, coberta apenas pela camisa em que meu tio havia enrolado o peru. Ela estava viva, mas machucada, e pediu para ser levada de volta à sua casa. Minha mãe e meu tio a levaram até lá. Chegando, a velhinha pediu que eles não contassem nada, e em troca ela lhes daria o que eles quisessem. Nenhum dos dois aceitou, e apenas a deixaram em casa. Alguns dias depois, todos nós ficamos doentes. Tivemos febres altas e não conseguíamos dormir. A casa da velhinha ficou abandonada desde aquele dia, e ninguém mais soube nada sobre ela.